O livro de Salmos, número 40, é um texto de apenas 17 versículos. E nós queremos conversar com vocês sobre esta palavra. Acompanhe, por gentileza, a leitura do texto. Salmo de Davi para o músico mor. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. E ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, não mais do que se pode, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e nem a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam, em pago da sua afronta, os que me dizem: Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnífico seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Na palavra pastoral desta noite eu quero conversar um pouco sobre o fenômeno da transição. No livro de Salmos, exatamente no Salmo 40 e nestes 17 versos, nós temos uma construção imagética, nós temos uma construção de um fenômeno que é do crer e desta crença se tornar realidade, da fé que se materializa. Mas de que maneira? Estamos muito acostumados a ouvir falar, por exemplo, na chamada teologia da prosperidade, e nós não apoiamos muito a ideia, nós não nos deixamos influenciar muito pela ideia, pelos conceitos, mas ouvimos muito falar daqueles que creem e por isso recebem riqueza, recebem poder, recebem dinheiro. Bom, não, eu não quero falar sobre esta fenomenologia, eu quero falar sobre outra, da fé que produz uma vida de testemunho, da fé que produz dependência, da fé que produz obediência, da fé que se materializa produzindo atitudes de honra diante do Senhor. E nós vamos analisar bem rapidamente, nestes 10 minutos de palavra pastoral, que sempre vira 20, né? Um pouco essa questão. Olha como Davi começa dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele
se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra esperar, eu já ministrei outras vezes aqui na igreja e tive o prazer de falar sobre isso, a alegria de ministrar sobre isso. A palavra esperar não é como nós imaginamos em nosso idioma, o estar assentado aguardando que alguém faça alguma coisa. O verbo no original hebraico é tikvah, e tikvah é uma ação. Então não é a ação de esperar, até porque eu posso classificar o esperar como ação, e uma ação decidida, não, mas tikvah é muito mais que isso, é agarrar-se com cordas e com força para não cair. Então vamos retraduzir esse texto. Então o texto ficaria assim: agarrei-me com forças como que em cordas e em paciência no Senhor. Eu devo aprender a temer a Deus, eu devo aprender a servir a Deus, eu devo aprender a depender de Deus, eu devo aprender a agarrar-me em Deus. Vivemos numa geração que quer as coisas prontas. Nós queremos que outras pessoas façam por nós. Terceirizamos a fé, terceirizamos a oração, terceirizamos a dependência, terceirizamos o serviço, terceirizamos. Mas a bênção nós a queremos rápido, nós queremos a bênção fast food. Nós não queremos obedecer, nós não queremos esperar, tikvah, agarrar-nos a nada, mas achamos que precisamos ser servidos pelo Senhor. Ora, neste evangelho é ensinado a muitos e por muitos nos dias atuais, Deus tornou-se servo e homens tornaram-se senhores de Deus, dão ordens ao Senhor, determinam o tempo da bênção e da vitória, determinam suas necessidades em nível, em grau de importância, acima até que a vontade de Deus. Mas nós somos falazes, nós somos costumeiros em externar, em vocalizar, em falar, em declarar, muitas vezes uma fé que não temos, uma fé que não vivemos, um cristianismo que não é o nosso. E na noite de hoje, e no texto de Davi, no Salmo 40, nós temos uma lição e um fenômeno que se materializa: a fé abstraída, concebida, percebida, produzindo atitudes e produzindo decisões. Essa questão da fenomenologia vem sendo discutida pelos filósofos, por exemplo, ao longo dos séculos. Muitos homens se dedicam a entender esta percepção da mente e quando ela se materializa, quando ela se torna concreta. Mas o fenômeno aqui é outro, é a minha crença, é a minha confiança no Senhor, é a minha dependência de Deus, produzindo atitudes que confirmem isto, que corroborem isto e que não o neguem. Temo a Deus, então eu o obedecerei. Espero no Senhor, agarro-me nele, então dele dependerei. Bom, então vamos trocar em miúdos. Se creio no Senhor, e se creio que dele vem a minha salvação, se creio que a bênção sobre a minha vida vem dele, então eu devo entregar a minha vida ao governo do Senhor. Eu devo aguardar o tempo de Deus, eu devo esperar, agarrando-me, tikvah, prendendo-me como que em cordas, para não cair, para não perder a minha bênção, para não perder a minha salvação, para não perder a alegria do Espírito. Então não adianta eu dizer que creio, as minhas obras devem testemunhar da minha fé. Amém? Vamos avançar. Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós temos aqui três ações. A primeira, tikvah. A segunda, produzindo uma reação. A minha ação produz uma reação. É assim no mundo espiritual. Aleluia! Eu empreendo determinada ação e os céus se movem em favor da minha vida. Eu confio
e temo, eu confio e agarro-me, eu confio e espero. E a Bíblia diz que o Senhor se inclina. Escute isso na noite de hoje. A bênção de Deus está à nossa disposição, sim. O favor de Deus nos alcança, sim. Deus está preocupado com a nossa vida, sim. Mas escute, Deus já o disse, Ele já nos ensinou, esta palavra já está liberada. Por que a bênção então não vem? Por que a vitória então não nos bate à porta? Se cremos, por que então não agimos de acordo com os princípios da nossa fé? Porque muitos de nós passamos a vida inteira vivendo os altos e baixos da fé. Ora, estamos alegres e felizes, e normalmente alegres e felizes debaixo das bênçãos ou do que nós consideramos serem bênçãos. Mas na vida do cristão, até a tristeza salta de alegria. Já ouviram esse termo? Na presença do Senhor, até derrota é vitória, até maldição é bênção, porque a Bíblia diz que Deus transforma todas as coisas, e eu creio neste Deus. Então eu não posso acionar o meu processo seletivo, os meus critérios de seleção e estabelecê-los sobre o Senhor, mas eu devo aplicar esta palavra de Deus ao meu coração, sabendo que Deus é fiel e que a sua palavra já está liberada sobre a minha vida. Você está ouvindo isso aí na sua casa? Você está entendendo isso aí onde você está? A palavra de Deus já está liberada sobre a nossa vida. Nós vamos ministrar sobre isso daqui a pouco. Nós temos outro gigante para cair nesta noite. Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre os gigantes, uma série de mensagens sobre os grandes obstáculos que se antepõem ao crente. E nós nesta noite vamos falar sobre um destes gigantes, mais um destes gigantes. Mas olha, a palavra está liberada, a palavra já nos foi dada, a fé já nos foi oferecida. O sangue de Jesus já foi derramado na cruz do Calvário. Então por que muitos cristãos do século 21 vivem na miséria espiritual? Vivem uma vida espiritual medíocre, tacanha, limitada, uma vida espiritual triste. Não será porque nós não nos apropriamos da fé como devíamos fazer, da palavra como devíamos fazer, dos ensinamentos do Evangelho como devíamos fazer? Não será porque estamos tentando apenas a chamada fé funcional, fé com propósitos materiais, uma fé que se concretize apenas nas vertentes que eu, porventura, classifique como prosperidade? Não será por isso? Não será que eu deva rever a minha fé? Não será que eu não tenha de observar de novo o Evangelho de Jesus Cristo? Porque está escrito assim. Esta palavra não é minha. Estou em Salmos, número 40, verso 1. Esperei, agarrei-me, Tiquevá, e o que o Senhor fez? Inclinou-se e ouviu a minha oração. Eu quero frisar esta questão. Nós trabalhamos com figuras de linguagem, figuras de expressão. Nós trabalhamos com este campo do conhecimento das letras, que ensina que faltam palavras para ressignificar alguns conceitos. E as figuras servem para isso. Uma palavra, por exemplo, quem estudou ou quem estuda e não fugiu da escola e levou a sério os estudos, vai se lembrar do campo sonoro da palavra, do campo imagético da palavra, do campo conceitual da palavra, não é assim? E as figuras usadas, principalmente figuras de expressão e figuras de linguagem ou figuras de palavras, servem para alertar, para linkar, para estabelecer sentido que escapa da definição simples e somente conceitual. Bom, o que eu quero dizer então é que Deus não se inclina, Ele não exerce o movimento físico de se inclinar, mas a expressão, uma figura de expressão, está dizendo que Deus ouve, contempla, entende, mas a palavra que substitui o inclinar-se aqui é atenta. Deus torna-se atento.
Você está entendendo? Ele dá atenção, ele inclina-se, de que modo? Voltando-se para você, voltando-se para mim. E muito curiosamente, a ação de inclinar-se é a figura de linguagem utilizada agora para prefigurar aquilo que um pai faz quando o seu filho chama por ele. O filho olha para cima e diz, pai. O filho se inclina e diz, estou aqui. É essa a figura evocada por Davi. Assim como um pai se inclina para atender o pedido do filho, assim Deus o fará para conosco. Então sabe o que Davi está dizendo nesta palavra? Devemos ver o Deus a quem servimos como pai. Ele um dia se apresentará como juiz. Nesse momento, ele é Senhor, mas acima de tudo, para a vida daquele que precisa de esperança, de paz, de salvação, de transformação, Deus se apresenta nesta noite como Pai. Talvez ele seja o Pai que alguém nunca tenha tido. Talvez ele substitua maravilhosamente, suficientemente a necessidade, o buraco, a lacuna deixada por um pai ausente, por um pai omisso, por um pai que não mais estaria entre nós. Deus apresenta-se como Pai. E este caráter paternal de Deus vai muito além do dar aquilo que o filho quer liberalmente, indiscriminadamente, indistintamente, absolutamente não. Quando Deus percebe que seu filho pede aquilo que não convém, ele pode dizer não. Quando Deus percebe que seu filho pediu algo fora do tempo, Deus pode responder, espere. Mas a Bíblia diz que quando estamos no Senhor e as suas palavras em nós, o nome disso é completude, comunhão, sinergia. Aí então o filho pede o que deseja, porque há de desejar aquilo que o pai colocou em seu coração, e ele teve percepção para compreender a vontade do Pai. Eu não vou pedir aquilo que Deus não vai me dar. Eu não vou orar, não vou jejuar por aquilo que não seja a vontade de Deus, porque estou no Senhor. A sua vontade se revelará ao meu coração e à minha alma. Você entende isso, querido, querida de Deus, nesta noite? É por isso que Deus diz não à sua oração. É por isso que Deus diz espere. É por isso que Ele talvez diga sim na noite de hoje. Estamos mais uma vez falando sobre vontade permissiva, vontade concessiva, mas também sobre vontade parcial e sobre vontade total. Muitos cristãos locupletam-se das bênçãos, usufruem das bênçãos apenas usando o expediente da vontade permissiva. Eu vou dar um exemplo. Não oram para escolher a profissão, e a escolhem, e apresentam a Deus a profissão que escolheram. Não oram para empreender negócios, empreendem, e depois oram para que Deus os prospere em suas ações e suas decisões. Não oram para escolher o cônjuge, apaixonam-se, amam loucamente e se casam, mas não oram pedindo que Deus revele qual sua vontade para a sua vida naquele tempo. E sabe o que acontece? Passamos a viver no campo da vontade concessiva, no campo da vontade permissiva, no campo da vontade parcial, e nunca usufruiremos, se assim o fizermos, do privilégio de ter a vontade de Deus manifesta completamente sobre a nossa vida. Mas é quando a bênção se consolida, é quando a vitória se nos dá, quando decidimos obedecer a Deus completamente. Mas olha, obedecer a Deus completamente pode significar perder. E aí Paulo vai nos ensinar dizendo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que me fortalece, mas posso o quê? Posso perder, posso sofrer, posso ser e ser e ser, e ainda que morto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Engraçado como muitos de nós só utilizam esta palavra como prognóstico de bênção e de riqueza.
Posso todas as coisas, então posso tudo, mereço tudo, tenho tudo, e Deus há de me dizer, ou há de me dar, ou há de fazer tudo o que desejar o meu coração. Não é isso o que a Bíblia está dizendo. Já vamos terminar esta palavra pastoral. Esperei com paciência do Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. E aí ouviu de que modo? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Mas ato contínuo, pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Você sabe o que Davi está dizendo? Charco de lodo, lamaçal, a prefigura ou a prefiguração da iniquidade, do pecado, da perda, do afastamento de Deus, das negativas ao Senhor, do coração endurecido pelo pecado, pela transgressão e pela culpa. Este é o lago, este é o lamaçal, este é o lodaçal, no qual os pés do salmista provavelmente se encontraram. E é essa palavra de Deus para o meu e para o seu coração nesta noite. Ainda que em iniquidade, ainda que precisando de cuidado, ainda que precisando do resgate de Deus, eu clamei ao Senhor e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Queridos, escute, não existe tamanho de pecado, não existe tamanho de iniquidade, não existem pecados veniais, pecados mortais ou pecados leves. Não há. Pecar é errar o alvo, e quando erramos o alvo, nós precisamos ser resgatados pelo Senhor, e a nossa postura precisa ser revista. Por que é que na sociedade da qual fazemos parte, os pecados graves são os sexuais ou contra a vida? Por que é que nós escalonamos pecado? Eu vou explicar o porquê, eu vou explicar a razão. O nosso jeitinho brasileiro, na verdade, não é brasileiro. O nosso jeitinho é latino, é românico. E quem são os romanos na figura das civilizações? São aqueles que entravam para uma disputa, não se cumprimentavam, os seus gladiadores, os seus homens de guerra mal olhavam os seus inimigos, porque o desejo era de suplantá-los. Para o romano não valia a competição, mas a vitória. E nós estamos sempre também em escambos, nas trocas, negociando. Nós queremos levar vantagem em tudo, nós não queremos perder em absolutamente nada, não queremos servir, queremos ser servidos, não queremos obedecer, queremos mandar. E esta é uma perspectiva de visão social ou sociológica a partir dos nossos dominantes, da civilização que forja a nossa civilização. E nós trazemos isso para o Evangelho. Vocês já perceberam o que a gente canta? Tudo que Jesus conquistou na cruz. A gente não canta? É direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, não é? Pedimos posse, é nossa herança. A gente quer tudo, a gente quer tomar posse de tudo. Então a gente quer estar sempre na dependência de um Deus bonachão, de um Deus que se inclina para fazer a vontade de filhos mimados. Mas esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus a quem servimos. Ele é Senhor e nós servos, Ele manda e nós obedecemos, Ele fala e nós escutamos, Ele ensina e nós aprendemos. É simples assim. Então, para encerrar esta palavra, vale lembrar que quando o Senhor nos retira do pecado, nos retira da iniquidade e traz esperança ao nosso coração, e reescreve a nossa história, e escreve o nosso nome no livro da vida, este fenômeno acontece. A alegria da salvação é insubstituível, é inapagável, é transcendente. A alegria da salvação supera
a alegria da posse das coisas. Alguém já leu o livro A História das Coisas? Se vocês nunca leram, leiam. Alguém já viu o documentário? Eu vou colocar no grupo da igreja. A História das Coisas. Pois bem, A História das Coisas e o documentário, o livro e o documentário contam a história da filosofia capitalista. Percebem? Nós somos forjados pela visão capitalista, nós pertencemos a uma sociedade capitalista. Então a bênção está ligada ao ter, não ao ser, está ligada à posse. É por isso que os pregadores da fé, é por isso que os manipuladores da fé, é por isso que os mentirosos em nome de Deus, os adúlteros da palavra têm terreno fácil e fértil no Brasil. É por isso, uma população de terceiro mundo, de alta concentração de riqueza, 93% da riqueza nacional está nas mãos de um pequeno grupo que não chega a 300 famílias. Nós vivemos esta realidade. Grandes fortunas da Forbes, grandes fortunas estão no Brasil, e um país miserável de desigualdades sociais e de alta concentração de riqueza. Altíssima concentração de riqueza. E nós transformamos a fé num mecanismo para ganhar dinheiro. Mas a gente concorda, eu digo isso à igreja e muitas vezes a palavra é dura demais, mas é exatamente isso. Você sabe quem cai em conto do vigário? O vigarista. Você sabe quem cai em pilantragem? O pilantra. Você sabe quem cai em desonestidade? O desonesto. A conversão tem que vir de dentro para fora. Amém? Você está entendendo essa palavra na noite de hoje? Meu irmão, obedeça a palavra, viva debaixo da bênção, não mercadeje, não negocie sua fé, não transforme sua fé numa ferramenta apenas de prosperidade física. Eu não sou contra um bom carro, uma boa casa, dinheiro em conta, é bênção, mas isso é para você e sua família, e para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. Tenha cuidado, porque a quem se dá, dele se cobrará, e a quem muito se der, dele muito será cobrado. É assim que a palavra diz. Se somos mordomos, se somos administradores e não somos proprietários, nós temos de aprender a não reter as bênçãos do Senhor. Como estamos aos olhos de Deus? Somos vistos como represa? Somos vistos como canais, rios caudalosos? Somos vistos como bênção ou como veículo de bênção? Escute, a palavra está falando de iniquidade perdoada, de pecado apagado, de alma limpa, de mente renovada pelo poder do Evangelho. Davi está dizendo: o Senhor tirou os meus pés do charco, a minha alma do lodo, e me colocou em um lugar seguro. Aleluia! E esta era a oração do cantor, do salmista, do rei Davi. Eu concluo dizendo que, do mesmo modo, devemos rever os nossos conceitos sobre oração e sobre fé. Devemos rever a nossa pauta de prioridades para a oração diante de Deus. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o tempo dedicado a pedir o que você pede. Não seria melhor você servir a Deus e ter agrado no Senhor? Não seria melhor eu e você louvarmos a Deus em todo o tempo, fazendo em primeiro lugar a sua vontade, buscando em primeiro lugar a sua face? Porque a Bíblia vai dizer para você e para mim: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Escute uma coisa, eu tenho aprendido algo neste meu breve período de existência, curtíssimo período de vida. Ainda não tenho cabelos totalmente brancos para ser tido como alguém de muita experiência. Estou aprendendo, e aprendo a duras penas, aprendo sofrendo bastante, e aprendo também com as perdas. Mas escute, vale a pena temer ao Senhor. Quanto mais você correr atrás da bênção, mais ela vai correr de você. Mas quanto mais você servir ao Senhor, a Bíblia diz isso: as bênçãos do Senhor te alcançarão. Você entende isso, irmão?
Essa palavra está liberada de Deus sobre a nossa vida desde sempre. A gente lê sobre isso, canta isso e não vive isso. A Bíblia diz que Deus sabe do que precisamos, Deus sabe aonde estamos, Deus sabe quem somos. Eu tenho dito e repito isso à igreja sempre que me lembro: Deus sabe quem você é, Deus sabe aonde você está, Deus sabe o número de seu CPF, Ele sabe o número de seu RG, Deus sabe o endereço de sua casa, Ele conhece o CEP de sua rua. Se Deus quiser conversar com você esta noite, mais do que está conversando, se Ele quiser enviar alguém ao teu encontro, Ele sabe como fazer. Você entende isso? Pode dizer amém? Aleluia! Então o que nos resta? O que me resta? Adorar a Deus, bendizer o seu nome e servir a Ele. Aleluia! Você quer grandes coisas de Deus? Faça grandes coisas para o Senhor. Você quer grandes moveres do Senhor? Mova-se tremendamente na direção da obediência e do temor ao Deus Todo-Poderoso. Você quer viver milagres de Deus? Haja pela fé. Decida pela fé, avance pela fé, mas priorizando a casa e a obra do Senhor, priorizando o outro, priorizando a luta do outro, a demanda do outro. Percebe isso? É quando o Senhor olha e vê: para que vou dar mais? Continua mesquinho, mesquinha, miserável, miserável. Continua retendo a bênção, continua querendo engordar e guardar e reter, não crê, não tem fé. Aprenda uma coisa, e eu digo esta palavra em nome de Jesus esta noite: aprenda com os filhos de Israel no deserto, durante 40 anos. Deserto não é lugar de bênção, lugar de vitória, lugar de prosperidade, é lugar de juízo, de aprendizagem e de correção. E mesmo assim, no juízo, na aprendizagem e na correção, a Bíblia diz que Deus não permitiu que as roupas de seu povo se rasgassem, que as sandálias se desgastassem, não permitiu que eles fossem feridos pela fome. Todo dia o maná estava lá, preparado por Deus durante 40 anos. Não faltou água no deserto, não faltou sombra diante do sol causticante do deserto, não faltou coluna de fogo nas noites gélidas do deserto. Deus cuida de seu povo, mas aprenda, Ele vai mandar para cada dia, durante o tempo de deserto. E toda vez que Israel, preocupado com o dia de amanhã, com alma miserável, com olhos miseráveis, escondia o maná, guardava o maná, no dia seguinte tinha que jogar fora, porque estava estragado, havia dado bolor. Eles tinham que aprender a depender diariamente de Deus, e é isso o que Deus vai nos ensinar, até que aprendamos. Enquanto não formos liberais, enquanto não pararmos de orar por aquilo que perece, enquanto não tirarmos os nossos olhos das posses, continuaremos com olhos de miséria, continuaremos com olhos de pobreza, continuaremos com olhos de dependência, continuaremos com olhos nas mãos de Deus e não em seu rosto. Aprenda a colocar os olhos na face do Senhor e pare de olhar para as suas mãos. Aprenda a depender de Deus, e depender é saber que Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem cuidado de nós. Irmãos, é assim: quer vivamos, quer morramos, do Senhor o somos, a gente sabe disso. Mas a gente tem a obrigação de orar pela vida e de clamar ao Senhor pelo fim da praga. Mas a gente tem que orar ao Senhor para que Deus dê sabedoria e juízo, para que os líderes da nossa nação ajam com sabedoria, com equidade, com justiça. Nós temos que orar sobre isso. A impressão que tenho é que tem uma destruição acontecendo, e o povo dizendo amém, amém, amém. Não é amém, não. Tem uma destruição acontecendo. É assim mesmo? Não é assim mesmo? Não. Nós temos que orar por esta nação, pelos governantes desta nação. E não é porque Senhor, Senhor, e a vontade de Deus, e amém, e glória a Deus, que Deus está nesse negócio, não. Vamos vigiar, vamos ter cuidado, e vamos orar ao Senhor para que Ele faça a sua vontade sobre essa nação.
Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Isso não é normal, irmãos. Nós temos mais mortos do que os Estados Unidos da América, isso em números proporcionais. São 250 milhões de habitantes aqui, provavelmente 330 milhões lá. Então eles chegaram a 600 mil, mas nós a 500, mas olha a desproporção. Eles têm a mais 50% do que nós. Então, proporcionalmente, nós somos o primeiro país no número de mortes no mundo há 6 meses. Tem alguma coisa errada nisso? E nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Não adianta ninguém, nem o presidente da República, nem senadores, irem para os microfones e dizerem: conhecereis a verdade vos libertará, quando a palavra que se fala é uma e a vida que se leva é outra. E a igreja tem que orar. Nós estamos aqui nesse momento com mais de 10 pedidos de oração por Covid, numa igreja de periferia, numa cidade como Botucatu. Isso não é normal. Abra o seu Facebook, por favor. Parece que é necrológio do começo ao fim. Isso não é normal. E nós temos que orar. Nós temos que jejuar e clamar como igreja. Isso não é normal. Ontem enterramos o pastor Samuel Biasi. Nós estamos perdendo uma média de 4, 5, 6 pastores da Convenção Batista Brasileira por semana. Isso não é normal. E nós temos que orar ao Senhor, vigiar, ter cuidado e orar. Então, o que eu estou dizendo é: não vamos orar só pelas vítimas da Covid. Se tem um espírito de demônio atuando, nós temos que repreender em nome de Jesus. A palavra diz assim: se meu povo que se clama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, clamar ao Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. Vidas sendo ceifadas e indo para o inferno, sem Deus, sem paz e sem salvação. Pelo menos a mensagem do Evangelho é urgente, pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Vocês estão sabendo do que a gente está falando, de Davi e Golias. Aí eu disse aqui que Golias nunca vem sozinho, ele tem família. E quando a gente mata um gigante, a gente não mata só um gigante. Há outros gigantes que acompanham aquele gigante. É que um é mais tupetudo, ele aparece primeiro. Mas tem outros gigantes que vêm junto com este gigante. Então eu estou falando sobre a família de Golias. Tá certo assim? Nós já falamos sobre alguns gigantes aqui ao longo dessas semanas. Só para lembrar para vocês, quem se lembra dos gigantes que a gente falou aqui? Um foi medo. Qual foi o outro gigante que a gente apresentou aqui para vocês? Que tem olho azul, inclusive. Dúvida. Lembra da dúvida? Gigantinho de olho azul. Aí, medo e dúvida tem um irmão, a insegurança. Nós falamos sobre a insegurança aqui. Mas o medo, a dúvida e a insegurança tem outro irmão, a doença, a enfermidade. E hoje a gente vai falar sobre um outro gigante que é a miséria. E eu quero falar sobre os níveis de miséria que se apresentam diante de nós. A gente está muito acostumado a falar sobre as misérias financeiras, as misérias físicas, mas nós podemos falar sobre as misérias espirituais, as misérias da mente, as misérias da alma, as misérias do espírito. E eu quero falar sobre estas pobrezas outras que não a financeira. Então o gigante que a gente vai apresentar para vocês, nestes 11 minutos que nos restam, esse gigante chama-se miséria. Provérbios 30, versículos 8 e 9 diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e haja de acordo com o que entristece o Senhor, tomando o seu nome em vão. Eu aprendo aqui que este gigante é neutralizado por uma atitude, a atitude do equilíbrio. A atitude do equilíbrio derrota o gigante
da miséria. Veja, Salomão está dizendo em Provérbios assim: eu não quero muito nem pouco, eu quero a minha porção. Porque pode ser que vindo muito eu me esqueça de ti, a ponto de perguntar quem é o Senhor, e vindo pouco eu não te desonre. Então manda a porção de cada dia. Então eu vou dizer para você como é que você derrota o gigante da miséria na noite de hoje, é pedindo que Deus te dê a porção de cada dia. Salomão usa uma expressão aqui maravilhosa que é: eu quero que Deus me dê a porção de costume. Aleluia! Eu não quero nada novo não, irmão. Tem gente aí clamando por algo novo. Eu quero algo novo. Senhor, faz coisas tremendas. Senhor, não, eu quero que Deus continue fazendo aquilo que Ele já tem feito na minha vida. Você entende isso? Pode dizer amém? Aleluia! Meu irmão, quer levantemos pela manhã, quer nos deitemos de madrugada, Deus tem cuidado de nós, e Ele não vai deixar nada faltar, nem na tua vida, nem na tua casa, nem na tua mesa. Então eu vou te ensinar a orar nesta noite, para derrotar o gigante da miséria. Você não vai pedir muito mais não, você não vai pedir nada terrível não, você vai pedir: Senhor, conserve sobre a minha vida a bênção de costume, porque o Senhor já está fazendo algo novo na nossa vida desde sempre. Aleluia, Ele já tem mandado mais do que eu mereço, Ele já tem nos dado mais do que podemos abraçar, meu irmão. A medida de Deus sobre a nossa vida já tem sido recalcada, sacudida e transbordante. Que a tua oração seja: Senhor, mantenha a vossa porção de costume, porque eu estou satisfeito. Aleluia, eu me levanto todo dia e digo: oh Deus, obrigado. Não tem faltado pão, não tem faltado nada, as roupas são novas, a gente usa pra caramba e ainda dá, e outros ainda usam, o sapato não gasta, o carro não acaba, e a gente ainda dá, ainda manda de presente, porque Deus tem mandado a sua porção de costume. Aleluia, a gente tem que aprender a orar assim. E o gigante da miséria, ele cai, mas ele cai de dentro de nós. É o gigante da miséria dos olhos, da miséria da ambição da alma, da miséria que produz desequilíbrio. Então quando você ora pedindo a Deus, mantenha a porção de costume, você está dizendo: eu estou equilibrado, estou pronto para receber aquilo que Deus estiver disposto a me dar. E diz a Bíblia que Deus, do seu rico tesouro, Ele planejou para você e para mim coisas que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, e que de nenhum outro modo desceu ao coração daqueles que temem ao Senhor. Eu temo ao Senhor, e se você teme, você de casa, você que está vendo, você que vai ver, você teme, então adore a Deus. Aleluia, essa palavra vai para você pela Rádio Criativa FM. Você vai ouvir essa palavra na sua casa, no seu carro, na sua cidade. 282 cidades, mais de 2,5 milhões de pessoas vão ouvir essa palavra. E eu estou declarando em nome de Jesus: adore a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo, porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Aleluia, Ele sabe como tratar conosco. Aleluia. Abra sua Bíblia na próxima palavra, ainda Eclesiastes capítulo 5, versículos 19 e 20. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e usufruir do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Há uma expressão outra que pode ser anexada aqui: não irá pensar. Os dias não lhe serão pesados ou a pensar, porque Deus lhe dará o seu sustento. Querido, a quem Deus deu riqueza, Deus deu. A quem Deus deu muito, Deus deu. A quem Deus deu ou dá pouco, é assim que o será. Bendito seja o nome do Senhor. Aprendamos a adorar a Deus pela porção que Ele nos deu. Se tem uma coisa que fere o coração de Deus, é o coração ambicioso, mas a ambição do mal. Você quer prosperar? Sirva a Deus e obedeça a sua palavra. Levante cedo, durma tarde, estude bastante, cresça, progrida, empreenda, mas sempre com o seu coração debaixo
do costume de Deus, sempre sabendo que Ele é Senhor e você é servo, e que Deus está no controle da nossa vida. É simples assim. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Eclesiastes, agora capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade, usufrui do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Você está entendendo? Deus é Senhor do bem e do mal, do pouco e do muito, da riqueza e da pobreza, mas está escrito aqui que Deus, Ele é Senhor da prosperidade e da adversidade. Então não tem essa, revolte-se. A gente ouve uns caras malucos ensinando isso à igreja, ensinando esse negócio maluco que não é evangelho, como se fosse evangelho. Revolte-se, exija. Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a fazer nada, Ele já fez, Ele é Senhor. Quem sou eu na fila do pão, meu querido irmão? Quem somos nós? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Adore a Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Adore a Deus, Ele é Senhor da vida e da morte. Adore a Deus, Ele é Senhor da prosperidade, mas Ele é Senhor também da provação. Amém? É um amém difícil de dar, eu compreendo. Me restam 4 minutos e serei fiel ao tempo. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes. Quem não quer? Você quer? Eu também. E obedecerdes. Não, aí não. Querer eu quero, obedecer não. Se quiserdes e obedecerdes, ou se obedecerdes e quiserdes, comereis o bem desta terra. Você quer? Então obedeça. É simples assim. A relação é essa. Você quer milagres? Obedeça. Você quer favor de Deus? Obedeça. Se quiserdes e obedecerdes, comereis do bem desta terra. É condicional. Está claro isso? A bênção é condicional à obediência. Ainda dá tempo de eu deixar para vocês mais 2 versículos. Isaías capítulo 30. Lerei do verso 19 em diante. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E em todo monte alto e em todo outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura de seu povo e curar a chaga de sua ferida. A palavra da bênção está ligada à obediência, à observância, ao temor, ao equilíbrio resultante desta consciência. É aí que a bênção nos alcança. É aí que a bênção advém. A garantia está dada, a palavra está liberada, mas o gigante miséria está na alma. Os olhos são miseráveis, o coração é miserável. O espírito fora da mão de Deus, da vontade de Deus, torna-se miserável. E quando esta alma, este coração, esta mente são renovados no Senhor, esta percepção de vitória se torna plausível, se torna viável, se torna factível, se materializa. Mas de que maneira? No temor, na obediência, na esperança, na servidão, na vida de oração, na vida de dedicação ao Senhor, no buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Estes gigantes
caem por terra. Senhor, obrigado pelo pouco, pelo muito, pelo tempo, pelo dia chamado hoje, pela palavra liberada sobre a nossa vida e por esse gigante que pelo conhecimento da palavra cai por terra. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, pelos desafios propostos, pelas batalhas empreendidas. Eu oro, ó Deus, enfim, pelo grande, pelo pequeno, pelo doente, pelo são. Eu oro por aquele que precisa de um milagre, mas oro também em gratidão por aquele que recebeu de Deus milagres em sua vida, intervenções do Senhor em sua casa, em sua família. Eu oro. Obrigado por esta noite, por este dia. Dedico mais uma vez este dia ao Senhor. Ofereço ao Senhor este dia todo o trabalho feito, todo o esforço, todas as decisões, todas as ações. Eu te louvo pelos teus filhos que aqui estiveram. O Elton lá no estúdio, a Jéssica, o Ricardo, o Rian, enfim, todos aqueles que aqui vieram, louvaram, glorificaram, bendisseram o teu nome, o teu servo Iorra, a tua serva Iane, que desde manhã cedinho estão aqui na tua casa, cozinhando, trabalhando. Ó Deus, o Senhor sabe como abençoar a vida de cada um de nós. Faça como de costume, porque já está de bom tamanho tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, sinceramente muito obrigado. Esta é a palavra que nós liberamos da alma, do coração, para o Senhor, como adoração, como louvor ao nome do nosso Deus, na noite desse domingo. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a nossa vida, sejam sobre todos aqueles que temem e que obedecem e que andam de acordo com o temor do Senhor, e que a bênção do Senhor nos persiga hoje e sempre, e quem nisso crê diga amém.